Eu convido você a abrir as Escrituras no livro de Marcos, capítulo 3, a partir do verso 13 em diante. Enquanto você procura, eu quero combinar uma coisa com você. Há um ditado antigo que diz assim: o combinado não sai caro. Então, o que está combinado seria assim, amados: quando nós terminarmos a explanação das Escrituras, os irmãos vão entrar com louvor e nós vamos recolher as cadeiras. Logo em seguida que as cadeiras estiverem recolhidas, nós vamos orar e abençoar. A você se sentiu em paz de ir para a sua casa, você vai se dirigir para a sua casa. Mas nós vamos permanecer aqui. O tema da mensagem dessa noite, amados, é acerca de chamado. E aquela pessoa que sentir que é uma noite de você dizer: eis-me aqui, ó Senhor, uma noite de você restaurar o teu chamado. E, mas, passando pelas Escrituras, nós vamos ver que a gente fala de chamado e pensa em cantar, tocar e pregar. Eu falo de um chamado, de que a nossa vida dê testemunho de Cristo. Que todo lugar que a gente possa chegar tenha um púlpito nos esperando. Que nós sejamos a diferença nos lugares. Esse é o nosso chamado. Amém? Não está faltando evangélico na terra, está faltando filhos, nascidos novamente pela água e pelo Espírito. Amém? Aí você fica e a gente vai estar orando. Quem encontrou Marcos 3, do 13 em diante? E o texto diz assim, pela Nova Versão Internacional: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Vamos ler de novo? Vamos esperar que o Espírito revele algo aos nossos corações? Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Aleluia. Então eu já passei para você qual que é o tema da mensagem, é acerca de chamado. Eu quero dar um pequeno testemunho, assim como forma de introdução, para que nós possamos depois, por 1h30, o pessoal que veio para a consagração se apavorou agora, né? Meu Deus, 1h30. Mas que depois a gente possa percorrer as Escrituras e você possa tomar uma decisão. Diga para a pessoa que está do seu lado: isso aqui não é espiritual, é só para acordar ela, para deixar ela ligada. Diga para ela assim: no final, a decisão é sua. Amém, é isso aí. Você não veio aqui assistir boas mensagens, você veio ser confrontado, para que eu e você tomamos uma decisão. Vamos lá. Corri o ano de 2005, 20 anos atrás, eu com 30 anos. A minha esposa, a pastora Paula, que veio aqui falar das crianças, num encontro sobrenatural com Jesus, ela teve uma imersão no Espírito. Ela foi apresentada a uma glória, e isso impactou lá em casa. Porque eu me criara na igreja desde criança, fiquei na igreja até os 15 anos, depois saí da igreja, e aos 30 anos agora estava sendo apresentada a uma nova igreja numa pequena garagem. A Paula entrou de cabeça. Havia um prazer nela, que ainda há hoje, mas aquilo era tão nítido, aquela paixão, que ela chegava em casa do trabalho, ela tomava um banho, passava um pente assim, fazia um coque. Não é que tinha coque na igreja, mas juntava o cabelo e corria para a igreja. Às vezes eu ia, às vezes não ia. O meu sogro, aquele senhor sentado ali, tinha um jogo de futebol nas quinta-feiras, ele dizia: vamos jogar uma bolinha na quinta-feira? Eu disse: eu tenho culto, tu passa lá que eu... Então, na hora que a crentaiada começava a dar glória a Deus, aleluia, gritar, pular, que eu via que eu estava bem louco, eu pegava a mochilinha, Aldacir, e saía pela tangente. E isso foi durante o ano. A Paula imersa, e eu com a água, não sei se estava no tornozelo, estava no dedão. Mas aí aconteceu uma coisa que eu acredito que é um ano que nós vamos bater muito nisso. Nós vamos falar muito disso, e você precisa vir no sábado à noite, você precisa vir na quarta-feira, porque vai ser a tônica do ano. Aquilo que muda a vida de um ser humano chama-se o batismo com o Espírito Santo. Isso é transformador. Aí em maio eu me batizei.
Sabe aquele cara que se batiza assim, que não conta para ninguém? Quem já fez isso? Não precisa levantar a mão. É o batismo 007, ninguém vê. De noite, escondido, sim, fui, me batizei. Aí veio o batismo com o Espírito Santo, que deu aquela turbinada no Evangelho. Uau, glória, aleluia. Mas eu comecei a oscilar. Eu virei aquela situação do tô fraco, tô forte, tô de em pé, tô caído. Comecei a oscilar. Entrou o outro ano, e eu estava assim, uma parte eu estava no fogo, na glória, outra eu estava num desânimo, numa tirícia gospel. E aí eu chegava nos congressos, ajuntamento da igreja, né? E aí tu não via muita gente durante o ano, mas daí tu encontrava lá, quando o pastor Luiz Alberto, ou o pastor Valdeci, ou o pastor Luiz Carlos, eram os únicos 3 pastores em toda a região do ministério, eles diziam, se coloque de pé, nós já saía também, lá para a rua, e começava, e aí o Grêmio, o Inter, como é que foi lá? E a tua mãe? Aí os que eram solteiros já perguntavam se aquela menina que chegou na igreja estava, já estava orando por alguém, era aquela conversa. E um dia lá em Solopoldo, como diz um amigo meu, nós estava lá e deu tudo a mesma coisa, o pastor disse assim, se coloque de pé, e eu saí pela tangente, cheguei lá fora. Quando eu cheguei, Mário, me pesou o coração. Deixa eu falar uma coisa para você, querido, não é a tua mulher, não é o teu marido, não é o teu filho, quando o Espírito de Deus aparece, você é tomado por uma decisão, um constrangimento, acontece algo diferente. E mano, não está falando nada de pecado, nada de horrível ali, mas o coração ficou pesado, parecia assim, Andrés, que o coração ia vir para baixo assim, até que eu ouvi uma voz, a voz era mais ou menos assim, vem aqui. Só que aí eu vi a igreja bem pequenininha, aquele monte de gente, irmãos, eu sou de um tempo, quando um pastor dizia, coloque de pé, as pessoas já vinham receber oração, já vinham, e aí eu quis entrar naquele ambiente e não dava, por quê? Porque lotou assim, era uma muralha de gente. Aí eu ouvi a voz do Espírito dizer assim, faz a volta. Eu fiz a volta por um corredor, passei por fora do prédio, vim do outro lado, e aí tinha uma janela quebrada. Sabe aqueles vitrais coloridos? Quem já viu nas igrejas? Tinha um vidro quebrado, ali eu coloquei o meu rosto. E ali eu vi um homem, quem lembra dele aqui vai se alegrar, vai dar glória a Deus. Eu vi o pastor Luiz Alberto. Ele pegou a sua muleta que ele usava, e largou, e ele caminhava no meio das pessoas, ele fazia imposição de mãos na vida da pessoa, e as pessoas eram libertas, aleluia. Aí ele colocava a mão sobre uma pessoa, a pessoa recebia o batismo com o Espírito Santo, saía pulando, saía gritando, saía correndo. Aí pessoas que nunca tinham tido uma experiência com Deus, começavam a entregar suas vidas para Jesus, os 3 pastores colocando a mão sobre as pessoas. Aí a voz voltou ao meu coração e disse assim, Tainara, esse é o lugar que eu quero você. E é por isso que eu estou pregando sobre chamado nessa noite. E é outra coisa que você vai vivenciar muito nesse tempo, que chama-se um ministério de imposição de mãos. É por isso que no final do culto, quem quiser pode ir para casa, mas quem quiser ficar aqui, tomar uma decisão, nós vamos orar com imposição de mãos. Pastor, o que é a imposição de mãos? Ela é um fundamento. Hebreus capítulo 6 vai dizer e vai relacionar algumas coisas que são fundamentos, alicerces, e um destes é a imposição de mãos. A imposição de mãos, amados, ela gera consagração. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4, Paulo vai dizer assim para Timóteo, Timóteo, não negligencie o dom do céu, o dom de Deus que há sobre ti, que foi liberado sobre ti por palavra profética, a verbalização, e por imposição de mãos. Aleluia. Durante esse período, Micaela, de oscilação, o que não faltou foi homens e mulheres impondo as mãos na minha vida e liberando palavra que às vezes eu nem entendia. E eles diziam uma palavra de imposição de mãos e diziam, assim será, em nome de Jesus. E eu nunca corri atrás do pastoreio, eu só queria ser um cristão, mas eu nunca corri, mas toda mão que foi lançada sobre a minha vida, direcionou a minha história. Nós podemos ver direção em Atos 13:3. Aí, Neus, eles estão todos reunidos, estão orando,
Uma voz entra naquele ambiente. Quem é cristão aqui, quem tem fé no seu coração vai dar glória a Deus, porque numa reunião de crentes, a voz pode chegar e entrar. E a voz disse assim: separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. A igreja recebeu a autoridade, oraram sobre eles, jejuaram e colocaram as mãos, impuseram as mãos sobre a vida deles, e ali começou a primeira viagem missionária de Paulo. Eu estou falando aqui com alguém que já recebeu uma oração de imposição de mãos. Eu estou ministrando essa noite para alguém que já alguém orou, colocou a mão em você, e você sentiu que toda a tua justiça, todos os seus direitos viraram palha, viraram folha jogada ao vento, tuas pernas começaram a bambear e você não conseguia parar de pé. Já aconteceu isso com alguém aqui? Alguém continua cheio desse Espírito? A ponto de dar um glória a Deus vigoroso? Então, a tônica dessa noite, aquilo que eu disse: Senhor, eu preciso falar para pessoas, alguns que congregam, alguns que vão vir de visita, eu preciso liberar aquilo que vem de ti. E o Senhor disse: fala que eu ainda estou chamando eles. Deus me deu uma visão de como se tivesse uma placa de neon no céu dizendo: há vagas, há vagas, seleciona-se. E nessa porção que eu li para vocês, nós vamos ver Jesus dentro do Evangelho de Marcos. E amados, quem está começando a ler a Bíblia esse ano? Aleluia. Marcos é o Evangelho que apresenta, Marisa, Jesus mais ativo. O apóstolo Pedro está em Roma, na capital do império, está pregando em latim. Olha o que Deus faz na vida do pescador iletrado. O cara mal sabia falar a sua língua aramaica da época, mas agora está pregando em latim. E João Marcos está escrevendo e transcrevendo em grego, para que nessa noite eu e você estivesse aqui. Isso é obra do Espírito ou não é? Eu fico imaginando Pedro rajando aqui e João Marcos pegando todas as palavras ali. Aí, durante essa pregação, Pedro vai contar como é que ele foi escolhido. Ele juntamente com seus amigos. Então ele vai contar que Jesus subiu ao monte. Irmão, tem um segredo aqui. Eu já subi muito para o monte, agora também não subo tanto. Tem que ser no monte, pode ser no quarto, mas você precisa ir a um lugar mais elevado em oração. Você precisa ir a um lugar que você rompa com o tempo que a gente está vivendo, para ouvir a sua voz. Irmãos, culto é maravilhoso. Eu vi a irmã falar um negócio que tremendo, né? Ofertar, tem cadeira, tem ar-condicionado. Irmão, tudo isso perto da palavra não tem sentido nenhum. Se nós estivéssemos debaixo de uma árvore, derramado em suor, ainda teríamos a palavra. O que importa é a palavra. Então Jesus sobe a um lugar, ora. Quando ele desce desse lugar, o texto diz assim: ele vai escolher aquele que ele quis. Primeiro ponto que eu quero falar dessa noite, amados. O chamado vem do céu. A terra só vai confirmar. Os profetas, Valéria, só vão entregar. E aqui eu estou falando, tem profeta, mas também tem falso profeta. Mas agora, como é que você distingue? Por causa do Espírito Santo, uma vida de intimidade, pelos frutos que essa pessoa, eu sempre digo, olha para os frutos da pessoa, não olha para o título. Não olha para o título, não presta muita atenção pelo que eles chamam ele. Olha para os frutos. E tem um conhecimento bíblico, você não vai errar. Então, o profético saudável vai ouvir o céu e vai declarar na terra. Aleluia! Então você vai chegar em lugares, pessoas que não te conhecem, vão confirmar aquilo que muitos aqui, o Aldacir orou pela minha vida, botou a mão na minha cabeça, disse tal coisa, ele me conhece, ele conhece a minha vida e tal. Aí você chega num lugar que ninguém conhece você e fala as mesmas coisas que o Aldacir falou. Esse carequinha que está andando aí no meio da igreja é o pastor Marcelo, tá? O pastor Marcelo estava aqui num sábado de noite, o Samir nunca viu o Marcelo. Mas quando ele colocou a mão na vida do Marcelo, Deus trouxe uma palavra profética na vida dele. Não era o CPF, não era mais essa baboseira, não era parafernália e nem pirotecnia, era a palavra.
Ó, Deus tem isso com a tua vida, isso com a tua vida, isso com a tua vida. Tu faz isso, Deus te levantou para isso. Você pode dar um glória a Deus, ao Espírito de Deus? Então Jesus chama. E amado, quem conheceu os 12 aqui? Ou quem já ouviu falar dos 12? Irmão, pensa numa gente, Marlon, que deu problema para Jesus. Quem já leu os evangelhos aqui? Olha a meninice. A mulher do Zebedeu, que é bom de Bíblia, vai dar risada agora. A mulher de Zebedeu, ela era mãe de 2 dos discípulos. E ela chega e diz assim para Jesus, ela era mãe de Tiago e de João. Ela chega assim, mestre, posso ter um minuto, uma prosa contigo? E Jesus, fala, mãe. É o seguinte, nesse reino que tu vai ter, não dá para colocar o meu filho, um do teu lado e o outro do teu outro lado. Olha, isso não é conversa de mãe, mano. Eu tenho certeza que um monte de mãe aqui falaria a mesma coisa para Jesus aqui. Tem uma que está lá do outro lado lá. Eu tenho certeza que falaria isso para Jesus. Irmãos, desde esses probleminhas assim, até problemas gravíssimos de oscilação, os 12 deram grandes problemas para Jesus, mas foram escolhas de Jesus. Eu tenho uma palavra para você, as escolhas são tuas, é você que faz as escolhas, e quando der errado, mata no peito, e glorifica o nome de Jesus. Fui eu que errei, fui eu que arratei, fui eu isso, fui eu aquilo. Porque se nós vivermos uma vida de terceirização de problemas, Valéria, uma hora nós vamos chegar diante do Pai. E diante do Pai, não vai dar para terceirizar. Não vai dar para dizer Israel, não, mas tu vê, o Israel não me ajudou a orar, o Israel não foi comigo, não tem como, porque agora é pessoal. Quem está aqui ainda, dá um glória a Deus, aleluia. E ainda o texto vai dizer, vieram para junto dele. Chamado tem por princípio intimidade. Chamado tem por princípio você conhecer quem o chamou. Seu caráter, suas virtudes. Olha o que diz em Lucas 5:27. Jesus vai passar pela coletoria, ali um lugar que se cobrava impostos. O seu olhar vai cruzar com os olhos de quem está lá dentro. Um ser humano desprezível, Aldacir, que nem eu, assim mais ou menos. E este ser humano desprezível, quando olha nos olhos de Jesus, Jesus só diz assim para ele, vem e segue. Quem está aqui? Pode dar um glória a Deus aí, irmão. Porque quando Jesus falar ao teu coração, minha mãe orou por mim, meu pastor orou por mim, a Paula jejuou por mim, mas quando o Espírito entrou no coração, não houve mais resistência da minha parte. Não sei se tem alguma mulher aqui que está orando pelo seu marido. Continue orando, vai dar certo. Deu certo para a pastora Norma, o seu Manô? Vai dar certo para você também. Tem algum homem, é mais difícil, mas tem um homem orando pela sua mulher? Continue orando, vai dar certo. Não desista, porque uma hora rompe. E quando rompe, tudo acontece. Posso ouvir um amém da igreja? E escute, tem vezes que é Jesus que chama, mas tem vezes que Deus usa você para chamar. Como assim, pastor? Olha, lá em João 1,46, um discípulo chamado, ainda não discípulo, chamado Natanael, que depois vai ser chamado de Bartolomeu, ele se encontra com o seu amigo Filipe, e o seu amigo Filipe começa a falar de Jesus. Quem é que aqui é aquele que se converteu e não para de falar de Jesus? Tem ainda? Está aí o Adair está de aniversário amanhã, vai mandar um presente para ele lá depois. Quantas pessoas já chegaram aqui por meio do Adair, por meio da Neuza? Você já viu esse tipo de pessoa que arrasta, que fala? Alguém aqui já não? Sim ou não? Amém? Chega, eu estava na missa? Vamos lá, né? Silêncio. Então, tem vezes que o próprio Deus vai chamar, mas tem vezes que Deus vai usar a tua vida. Filipe começa a falar de Jesus, o profeta. Bartolomeu até questiona, olha, mas desse lugar que ele vem e tal, mas aqui não está a ênfase está quando Filipe diz assim, vem, e faz o quê? Vem e vê. Quando Jesus chama, Jesus diz, vem e me segue, não precisa nem ver, só me segue. Agora, quando Deus usa você não precisa fazer muitas coisas, só diz para a pessoa, vem e vê. Aleluia. Se você entregou o seu coração para Jesus, você também foi chamado para ser seu discípulo.
E é Ele que chama. João 15, versos 16 e 17, Jesus vai dizer assim aos discípulos lá, mas aquela palavra vale para nós também: não foste vós que me escolhestes. Presta atenção agora. Jesus está dizendo, não foi você que me escolheu, mas fui eu que escolhi você. Não tem alguém sensível a isso? Não a quem fala, mas aquilo que está escrito. Não foste vós que me escolheste, eu vos escolhi a vós outros, para que vades, deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Escute uma coisa, o evangelho que nós pregamos é um evangelho de frutos. O evangelho que você carrega, é você fazendo com que as pessoas olhem para o teu casamento, olhem para a tua vida profissional, olhem para a tua vida de comunidade, e depois ainda disso, você prega para ela, e ela diz assim, não, o que esse cara fala é o mesmo que esse cara está vivendo. Isaías 43, 1 vai dizer assim, pega essa pedrada, eu gosto que os jovens dizem pedrada, pega essa pedrada aí dentro do teu coração. Eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Irmãos, quem sabe, os anos têm passado, eu estou falando aqui para os irmãos maduros, quem sabe você está tão cheio de serviço dentro da igreja, quem sabe você faz tanta coisa dentro da igreja, que parece que você trabalha para o pastor, trabalha para a igreja. Saiba de uma coisa, ele continua gritando, eu te chamei pelo teu nome. E quem me conhece, que é obreiro aqui do ministério, sabe que jamais foi imposto peso nenhum sobre ninguém. Hoje alguém diz assim, pastor, não vou poder estar, estou com a minha família descansando na praia, aproveita. Quase que eu disse, pula 7 ondinhas, mas daí ela ia achar que era uma coisa lá. Aproveite, desfrute. Mas quem te chamou foi o próprio Deus. É o Senhor que te chama. E a palavra que vem ao teu coração nessa noite é para você não ficar com medo do chamado. Não tenha medo. Você só precisa dizer, eis-me aqui, Senhor. Amém? Irmão, escute uma coisa, às vezes a pessoa chega para mim e diz, pastor, estou pensando em ir para a igreja, e olha, cuidado, estuda antes, tenta conhecer a vida do pastor, dos líderes, tenta ver o que essa igreja prega, o que é essa igreja tem que ter, olha, mas escolha de igreja, quem vai escolher uma igreja? A igreja que você vai, ela tem que ser bíblica, fundamentos bíblicos. Essa igreja, ela precisa produzir frutos de relacionamentos saudáveis, e essa igreja precisa, de uma forma muito extensa, ela precisa ter Cristo como centro da sua adoração. Senhor dessa igreja é Jesus, a cabeça, e nós somos o corpo, cada um é uma parte do corpo. A própria Bíblia diz, e se todos fossem ouvido, e se todos fossem boca, não é melhor quando o corpo está bem distribuído nos seus membros? É por isso que a comparação do corpo. Então eu tenho uma palavra aqui, depois se você quiser eu faço para você anotar. Diz assim, o chamado não é um peso. Ele tem dias pesados. O chamado não é difícil, Alessandro. Se bem que tem dias que tem dificuldade. O chamado é uma honra que o céu entregou para pessoas quebradas como nós, darmos testemunhos que Cristo transforma pessoas. E esse ministério é duplo. Primeiro que ministério vem carregado de alegria. Quem é que está alegre por ter um ministério, por ter um chamado? Ministério tem que ter alegria. Atos 5:41, os discípulos pregando de Jesus, falando de Jesus, a religião judaica naquele momento, através do Sinédrio, já tinham matado Jesus, mas agora vem esses filhos que ficaram, esses discípulos, eles vão e prendem eles, levantam as suas roupas em praça pública, e o chicote pega, e as pessoas olhando, e eles apanhando chicote, pegam eles, levam para dentro do Sinédrio. Gamaliel aparece e diz assim, gente, vocês vão matar esses rapazes,
Eu acho que tem Deus na vida desses homens. Se você se encontrar com Deus na vida deles, vocês não estão lutando com eles, vocês estão lutando com Deus, não toca nesses homens. Aqueles homens ouvem a palavra e dizem assim, é melhor, vão embora. A Bíblia diz assim, que eles saíram alegres, se encontrando dignos por terem sido humilhados por causa de Jesus. Agora a minha geração, meu irmão, é o dodói em pessoa. Ai, quebrou minha unha. Ai, Deus não é comigo. Ai, Deus não é assim. Onde está a alegria? O dia hoje pode ser mau, mas amanhã o Senhor traz uma nova esperança. O choro pode durar uma noite inteira. Irmão, só quem chorou uma noite inteira sabe o que eu estou falando. A gente às vezes acorda e dá uma chorada. Agora, pensa numa pessoa chorar a noite inteira. Eu me lembro um testemunho que uma ministra de adoração aqui deu na época. Ela disse que a criança era para nascer já 2 dias e não nascia. E ela disse assim, pastor, eu chorei a noite inteira porque não vinha a hora. Mas quando amanheceu, o choro deu lugar à alegria. Quem aqui poderia ser demitido do seu trabalho? Você não vem mais. Mas por quê? Não, vimos uma foto tua de batismo, o patrão aí não gosta de crente, está sendo demitido. Você sair na rua assim, ó. Estão me perseguindo por causa de Jesus. Eu trabalhei numa empresa. E aí, lá pelas tantas lá, essa empresa ela tinha um processo assim, ó, Christian. Você trabalhava, fazia a atividade ali, quando acabava, você não tinha o que fazer, você podia ir numa sala do café, você podia ir num computador. E tinha um rapaz que ficava comigo, Anderson o nome dele, 4 meses convertido, cheio de tatuagem, mas assim, amado, mergulhado no azeite. Aí ele descobre que eu era pastor de jovens. Meu irmão, ele só queria conversar comigo. Podia ir para a salinha do ar-condicionado, mas ficava assim, parece que eu estou vendo, quem é que já viu empresa container? Aqueles recipientes quadrados assim. Quem já viu? Levante a mão. E nós nos escorávamos, um assim na frente do outro. E ele me fala mais. Me fala mais. Me fala mais. E nós falávamos de Bíblia o dia inteiro. Aí volta e meia nós enlouquecia e orava pelo setor. Oh, glória, aleluia. Toca o fulano, toca o ciclo. Alguns subiam para cima e ficavam, amados, alguns no computador olhando bobagem. Você já sabe o que é a bobagem. E ficava ali, e outro faz uma coisa, ia lá fumar, e nós ficávamos ali falando do amor de Deus. Passado 3 meses que eu estava na empresa, me chamaram lá. Olha, nós não vamos ficar contigo. Demitiram eu com 3 meses e ele com, 5, 6 anos. Vamos embora. Depois eu fiquei sabendo, tinha um irmão crente, muito querido, que ele disse assim, rapaz, fizeram reunião lá. Disseram que era para os crentes não se preocupar, que não tinha nada a ver que vocês eram de igreja. Mas hoje eu estou pastor aqui. E o Anderson é pastor lá em Lajeado, aleluia, aleluia. Porque no dia é uma coisa, mas o choro pode durar um tempo, mas a alegria vem ao amanhecer. Não fique preocupado. Sabe o que a gente está precisando nessa cidade? Eu conheço um, Paulinho, que é pastor aqui na igreja, é um mecânico sério. Mas a gente está precisando de crente que seja mecânico sério. Porque o ministério é duplo. Quer que viu os meninos aqui, o pessoal tocando aqui? O Eduardo, técnico de informática, estudante, militar, professora, futura fonoaudióloga. Aqui o irmão que é técnico em solda, o outro que é coordenador de equipe. Tocar aqui domingo é fácil. Difícil é dar testemunho lá na segunda-feira. Por isso que o ministério se divide em 2 partes, a atuação pública e a manifestação dos frutos. Por favor, entenda uma coisa, a Bíblia diz que pelo fruto conhecereis a árvore. Quem sabe você está me vendo pregar pela primeira vez, blá, 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 mas você vai ter que andar com alguém para descobrir os frutos na vida dele. Você pode dar um glória a Deus? Princípios importantes em um chamado. Primeiro, você precisa de um discipulador. Você não precisa de um cara que vire seu dono, mas você precisa de alguém mais experiente, mais rodado, mais machucado. A coisa linda que eu gosto de ver, Jonathan,
santos. É quando eu vejo uma mesa onde tem pessoas maduras, cabelos brancos, e tem uma pessoa mais jovem, com mais estudo, com mais conhecimento de informática, com mais conhecimento de línguas de outros países, sabe? E esse, quieto, ouvindo. Certa vez perguntaram para um jovem, mas esses homens aí não têm estudo, tu fica ouvindo eles aí? Esses homens não têm doutorado, esses homens não têm isso, tu tem tudo isso, tu fica ouvindo eles. Aí esse jovem disse assim, ele viveu muito mais que eu. Ele perdoou muito mais que eu. A história que ele tem é muito maior que a minha. Sábio é aquele que vai ouvir o que ele tem para fazer. Eu tenho informação, eu tenho conhecimentos técnicos, mas eu quero ouvir o que eles fizeram quando alguém machucou o coração deles, quando alguém feriu eles. Isso é discipulado. Marca do teu chamado. Deus vai colocar alguém para andar com você. Quem é que lembra do chamado de Samuel? 1 Samuel, capítulo 3. Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Ele recém desmamou, 6, 7 anos. Vai morar em Siló. Vai dormir perto da Arca da Aliança, que era aquilo que representava Deus na antiga aliança. E ele dormia perto, Janice. À noite, quem lembra do texto? Quando eu falar, você dá um glória a Deus. À noite, ele já dormindo, a luz já estava se apagando. Ele ouviu uma voz que rompeu na madrugada dizendo assim: Samuel. E ele vai e corre. E vai até o quarto do sacerdote Eli. Disse: o senhor me chamou? O sacerdote disse: não. Vai dormir, rapaz. Ele volta a dormir. E aquilo que se sucede várias vezes. Até que ele chega. E o sacerdote Eli, opa, isso é Deus falando. O texto ainda diz que Deus estava raramente falando. Eu não quero entrar aqui nas questões técnicas acerca do sacerdote Eli, os seus problemas. Eu quero dizer que ele foi importante discipulador para aquele momento. Ele disse: filho, vem cá, deita de novo. E quando a voz te chamar pelo nome, você diga algo para ele, diga isso, isso, isso. Aí, Eduardo, ele começa a dormir de novo. E a voz rompe o quarto na madrugada e diz: Samuel. Ele acorda. Eu fico imaginando a cena, eu não sei como você lê Bíblia. Eu fico imaginando ele. Fala, Senhor, que o teu servo está te ouvindo. E Deus começa a descarregar. Então, se você quer ter um chamado saudável, saiba que Deus vai colocar alguém maduro do teu lado. Alguém que quando você estiver para baixo, Ele vai colocar para cima. Quando a tua unha estiver crescendo, Ele bota você para baixo. Esse é o chamado do discipulado. Deus, Ele é o capacitador do chamado. 1 Tessalonicenses 5:24 diz assim: fiel é quem te chamou. Ai, pastor, eu não tenho condição. Ah, pastor, eu ouvi uns profetas falar isso. Ah, eu vi algo sobre a minha vida. Ah, eu sinto um chamado na minha vida. Mas entenda uma coisa: a capacidade vem dEle. Ele não te chama por méritos. Ele só te chama porque é uma grande misericórdia. Irmão, você que já tem certeza do seu chamado, olha para a nossa vida passada, irmãos. Olha da onde a gente veio. Olha o que a gente fez. Não olha muito, irmão. Tem uns que dá saudade. A grande misericórdia de Deus foi lá na nossa vida pregressa. Eu gosto de Colossenses 1,13, que diz assim: Ele nos tirou do império das trevas, ao guindaste de Deus, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Tem crente aqui? Dá um glória a Deus aí. É dele. Agora é certo que você também vai precisar ter um espírito ensinável. Quem tem espírito ensinável aqui? Irmãos, faz mais de 5 anos que eu entrei aqui na igreja com uma dor de cabeça. E alguém me deu um comprimido. Ah, não, a Tainara me deu comprimido. A Tainara está sempre com comprimido. Parece a minha mãe.
Não, tem aqui um Dorflex aqui. Me deu. E eu com um copinho de Guaraná, suquinho de Guaraná, assim, pá, em cima. E ela disse assim, ó, não adianta nada. Tem que tomar remédio com água. Ela falou uma vez, e eu nunca mais tomei remédio que não seja com água. Irmãos, o teu chamado, ele vai fluir, ele vai manifestar, ele vai transbordar. Como a profeta disse, ele vai vir de dentro para fora, a partir do momento que você ter um espírito ensinável. Falei do Samir aqui, daqui a pouco o Samir aparece aí para pregar uma hora. O Samir é um dos profetas que eu tenho a maior confiança. E um dia num culto aqui para esse lado, para aquela região ali onde está a irmã Madalena, ele apontou para uma jovem, e eu olhei, e ele disse para ela assim, Deus tem um ministério de louvor na tua vida. Eu marquei quem era. Irmão, passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e um dia eu disse assim para Deus, Samir velho errou, hein? Não canta nada, não toca nada. Aí o Espírito falou no meu coração assim, pergunta para ela o que ela fez com a mensagem profética. Um dia eu perguntei, irmã, me diz uma coisa, não te lembra daquele culto que tu estava? Me lembro, poderoso culto. Tu não te lembra que teve uma palavra sobre a tua vida? Ai, que benção, até me arrepia. O que foi mesmo, irmã? Negócio de louvor, eu ia louvar muito. Irmã, você sabia que já passou 5 anos? Eu disse, irmã, tu comprou um violão, um cavaquinho, um reco-reco, um triângulo. Irmã, tu fez aula de música, não. Um espírito ensinável vai fazer com que o teu chamado transborde. Onde você chegar, meu irmão, todas as pessoas vão ser tocadas pelo teu chamado. Nunca foi por mérito humano, e sim por uma misericórdia do céu na terra. Sabe o que está aqui dentro? Está cheio de Moisés, está cheio de Jeremias, está cheio de Isaías aqui dentro. Ei, Moisés, desce para libertar o meu povo. Sim, eu fico imaginando Moisés descarregando seu coração para Deus. Mas eu fui adotado, eu não conheci direito meus pais, eu fui viver com os egípcios, nasci hebreu, fui viver como egípcio, agora estou casado com uma midianita, eu não sei mais quem sou, eu não tenho identidade, ainda matei um cara lá atrás, enterrei o corpo dele. Ainda para piorar, ainda minha língua é presa. Eu vejo o céu rindo, Sabrina. Deus olhando assim, eu não estou te chamando por mérito. Tem crente aqui? Eu não estou te chamando pelas tuas capacidades. É eu que vou te capacitar. Eu irei na frente. Eu estarei contigo. Quem está fazendo com esse pau na mão? Eu apacento as ovelhas. Irmão, e Deus diz assim para ele, porque com essa madeira aí, tu vais fazer sinais, tu vai jogar ela no chão, ela vai virar uma serpente, tu vai encostar ela no rio Nilo, vai virar sangue, aleluia. Entenda uma coisa, o chamado é uma capacitação que vem do céu. Aí eu vejo Jeremias, capítulo 1, Deus diz assim, Jeremias, ainda que antes que tu fosse formado no ventre, eu te chamei. Não, tem algum crente meio humorado aqui? Olha Deus dizendo assim, antes que o mundo fora criado, eu já tinha um propósito contigo. Jeremias, eu te designei profeta para as nações. Aí Jeremias vai vir com de novo as desculpas, mas como? Não posso, os profetas são homens maduros, são homens há mais de 30 anos, eu ainda não passo de uma criança. E Deus diz assim, não diga que tu é uma criança, aonde tu fores, tu vai falar de mim. Não temas, porque eu vou estar contigo, aleluia. Quem é que está com medo do chamado aqui? Não tenha medo. O Senhor vai estar contigo. Deus vai te levantar. Deus já te levantou.
Você não está entendendo. Você olha, irmão, pensa que como é difícil fazer escala aqui na igreja, irmão. É tanta gente que prega, é tanta gente que abre culto. Quando chega no início do mês, e olha, eu já dei a quarta para a Tainara, já dei o sábado para os jovens, que eu ia enlouquecer. Meu Deus, mas será que isso aqui faz tempo? É tanta gente. Mas saiba uma coisa, o culto é 3 por semana. Mas você tem um Instagram. Mas você tem um lugar, um bebedouro numa firma, onde as pessoas se aglomeram ali. Ali o púlpito está esperando você. Eu não sei quem é que disse essa semana, disse assim para mim, pastor, essa palavra jamais saiu do meu coração, que todo lugar que eu chegar tem um púlpito me esperando. Aleluia! Pegou a visão. Nós poderíamos falar de Isaías. Eu volto a dizer para você, dá um glória a Deus aí, por favor. Eu sei que está quente, mas dá um glória a Deus. Há vagas. Há vagas. O céu está selecionando a terra. A terra está cheia de Anas, dizendo assim, olha, eu tenho um ventre. O que tu precisa? Eu preciso de um profeta, preciso de sacerdote, preciso de juiz. O ventre está aqui. Igreja saudável. Ela é livre do pecado. Ela erra, mas ela não convive de mão dada com o pecado. Posso ouvir um glória a Deus aí? Ela é capacitada pelo Espírito Santo. Cada um com a sua individualidade, todos formando o mesmo corpo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um dia o Espírito falou no meu coração. Quem é que já foi recebido ali fora com muita alegria pelo irmão que cuida do carro? Lá começou o culto. Aquela pessoa que recebe bem, que passa aqui e recebe um carinho, um abraço, que passa aqui, ela começa a ser impactada pela música, pela palavra, ela sai pelo mesmo caminho que ela entrou, mas ela não sai de igual. Porque esse é um lugar livre do pecado, capacitada pelo Espírito, todos com a mesma importância. Pastor, mas tu é o pastor da igreja. A única coisa, é uma responsabilidade maior, é o meu CPF que está aqui. Mas todos aqui têm o mesmo grau de importância, cada um com o seu chamado. Coloca aqui na tela para mim, 1 Coríntios 14, 26. Eu volto a repetir. O chamado, ele se divide em duas partes. A de atuação como ministério, amém? E a nossa vida no dia a dia. Por isso que eu tenho a clareza para dizer para você, todos que estão aqui foram chamados. A Bíblia diz que Deus quer que todos sejam salvos, não quer dizer que todo mundo vai ser salvo, mas o desejo dele é que todos sejam salvos. Diz assim, 1 Coríntios 14, 26, portanto, que diremos, irmãos, quando vocês se reúnem, um tem salmo, um tem ensino, um tem revelação, o outro fala em línguas, o outro tem interpretação, tudo seja feito para a edificação da igreja. Alguém pode aplaudir a palavra do Senhor aqui? Olha Romanos 12, do 7 ao 8. Se o dom é servir, se você tem um dom de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Está começando o seminário, né? Se é encorajar, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, faça com alegria. Alegria! Porque tem dias difíceis, mas não é difícil. Porque tem dias pesados, mas não é um peso. É uma alegria. Irmão, deixa eu perguntar aqui. Quem é que já pregou o evangelho assim numa tribuna aqui? Quem? Quem é que lembra da primeira vez? Quem lembra? Lembra, Tainara? Uma sexta-feira, casa da irmã Ironi, 7 pessoas. O pastor, a irmã Iracema, os 3 filhos, eu, a Paulo, os donos da casa, o irmão Hélio, a irmã Ironi, mais um. Preguei com uma motivação, as pernas tremiam, um calor de danar. A igreja tinha um bem, que era um ventilador,
E eu preguei, só faltou a toalhinha, pá. E tinha uma capinha de espuma, pensa num troço fedido. A capinha de... Tu sabe, né, menino? Tu viu que era brabo aquilo, né? Aí eu ia pregar, eu tirava a capinha. Quando eu terminei de pregar, eu nunca mais me esqueci. Levante-se, coloque-se de pé e venha à frente para aceitar Jesus. Cara, quando eu falei aquilo, cara, eu olhei para o pastor assim, aceitar Jesus? Não, todo mundo já estava ali. Sabe o que mudou de lá para cá, nesses 20 anos? O senso de responsabilidade, o nível de revelação. Mas eu só subo aqui quando um desses ministros de adoração faz assim para mim, ó. Quem é ministro de adoração que está embaixo aí? Quem é que já fez careta para mim subir? Quem é que já fez? Porque ainda aqui embaixo, o joelho está tremendo. O coração está palpitando. Hoje de tarde eu fui para a área lá de casa, e eu ficava lendo, eu ficava andando, mas será que isso aqui bate? Será que isso aqui... Aí eu olho assim, meu Deus, se eu falar tudo isso aqui vai dar 2 horas, as pessoas vão ficar tristes. O coração continua queimando. Tem alguém aqui que tem o coração queimando, irmão. Há algo dentro de você. Você está que nem Jeremias. Jeremias ficou bravo com Deus. Alguém já ficou bravo com Deus aqui? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Onde tem alguém além de mim que ficou bravo com Deus? Aleluia, aleluia, aleluia. Jeremias bravo com Deus, diz assim: olha, eu até penso em não falar mais do teu nome, eu até penso em não falar mais das tuas coisas, mas quando isso acontece, um fogo brota dentro de mim. Ou seja, meu irmão, entenda uma coisa, isso eu preciso falar porque veio hoje de tarde. Tem muito crente hoje que pega a palavra assim, ó, Josi, eu sou livre, eu tenho liberdade em Cristo. Quero contar uma coisa para você. Quando esse texto está falando, ele está dizendo assim, ó, que o Senhor foi e nos tirou da escravidão do pecado para uma vida de liberdade do pecado. Agora, olha como Marlon, olha como Paulo vai começar a carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 1. Eu estou escrevendo, Paulo, escravo de Cristo. Porque agora, mano, deixa eu dizer uma coisa para você, quem tem chamado. Agora estou falando chamado ministerial, hein? Quem tem chamado ministerial não tem escolha. Eu posso dizer assim, Mário, você prega lá em capela? O Mário tem escolha. Ele pode dizer sim ou não. Está livre para isso. Ele pode dizer, pastor, não dá, não vou ir. Agora, quando o Senhor chama, agora não é mais. Porque nós somos escravos. Quero convidar você a se colocar de pé nesse momento.